E assim, o que esperar da economia agora, de agora em diante, né? A gente já tem um histórico ali de dois mandatos do governo Lula, né? Já sabe mais ou menos como foi, mas o que esperar de agora para frente, né? Eu estou em dúvida porque você tem dois mandatos do Lula. O primeiro mandato teve uma cara, o segundo já teve uma cara um pouco diferente. Teve uma cara diferente ainda, um pouco mais diferente. A Dilma 1 e a Dilma 3 teve não sei o que é aquilo. Teve uma coisa completamente maluca. Mais uma vez, tem uma parte que é culpa do governo, outra parte é culpa da crise política, enfim. Não vamos perder tempo com isso aqui porque é bobagem, na minha opinião. Eu acho que foram 2 meses e alguma coisinha de governo e alguns sinais, na minha opinião, foram importantes. O primeiro sinal foi a nomeação do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda é totalmente heterodoxo, é totalmente identificado com a linha que prevaleceu durante a Dilma II. Então, aquela política de campeãs nacionais, nova matriz econômica, você fazer o possível para evitar qualquer tipo de desaceleração da economia, esse desespero que existia em relação a uma recessão, que levava a tomada de medidas extremamente custosas do ponto de vista do equilíbrio macroeconômico. O meu receio é que essa equipe, que é identificada com essas políticas, tenha uma inclinação a querer adotar essas políticas. É muito cedo para dizer isso. A equipe tem tentado sinalizar uma postura mais flexível, mais mediana, mas eu só acredito vendo, né? O Teste de Santo Tomé. Existem outras áreas do governo que estão ainda mais comprometidas com essa visão desenvolvimentista do mundo, com essa visão baseada na nova matriz econômica. O BNDES ele tem um prestígio elevado hoje, junto ao presidente. Quem o dirige é o Aloysio Mercadante, é um quadro do PT que também tem muito trânsito junto ao presidente. Tem lá o Nelson Barbosa, que é um ex-ministro da Dilma, um dos responsáveis pela nova matriz econômica. Então a gente vai precisar olhar isso com calma, né? Existe uma pressão enorme, o próprio PT assumiu uma atitude guerreira no sentido de impor ao governo a execução dessas políticas baseadas na nova matriz econômica e tudo que é correlato a ela. Mas eu não vejo mais ou menos como isso pode acabar, né? Eu acho que é difícil para um governo querer executar tudo que ele consegue, sobretudo depois, tudo que ele quer, sobretudo depois da experiência da Dilma, né? Eu acho que o Lula, apesar dos discursos bastante eufóricos, para dizer o mínimo, ele sabe que existe um limite ao que ele pode fazer. Então, eu acho que o governo vai ficar tentando emplacar algumas medidas que são consideradas importantes por ele, como, por exemplo, fazer uma reforma tributária mais mansa, fazer um arcabouço fiscal menos radical do que o teto de gastos, dar uma amaciada na política econômica para poder liberar os outros ministérios para fazerem o que ele quer efetivamente fazer, que é deixar a economia crescendo. Quer dizer, ter um bom governo para entregar uma campanha eleitoral para o seu sucessor de sucesso. Então, eu acho que o desejo dele seria fazer Dilma 3 e 4, mas ele vai ter limites para fazer isso. E vai fazer alguma coisa intermediária, tomando cuidado para não colocar o país no precipício. Acho que vai ser isso. Sim. Quer falar? Pode falar. Não, na verdade eu ia perguntar, assim, não dá para prever também, mas como que você acha que será o Haddad, a performance do Haddad nos próximos anos? Eu acho que ele é um cara extremamente dedicado ao presidente, né? Ele é um cara que vai fazer o que o presidente pedir para fazer. Então, ele vai andar bem se o presidente tiver boas ideias. Eu não o vejo como
um sujeito dotado de um programa, de um conjunto de propostas que vá pautar o governo. Acho que é o contrário. Acho que ele vai receber as pautas e tentar executá-las. E, portanto, isso vai depender do próprio estágio. Eu, particularmente, não gosto do jeito dele. Do jeito mesmo, não gosto. Eu acho que ele para ser um ministro da Economia, você precisa ter um pouco mais de pegada, né? O ministro da Economia ou da Fazenda é o cara que vai receber os outros 35 ministros, a Simone Tebet vai estar junto com ele, e ele vai ter que dizer não para todos eles. E ele é aquele cara que gosta de ficar bem com todo mundo, etc e tal, gosta de estar bem com o presidente, gosta de estar bem com o mercado, gosta de estar bem com o padre, com o juiz, com o passarinho. Na vida não é assim, você precisa ficar um pouco antipático, você precisa ser assertivo em algumas questões. E a equipe dele, em particular, tem um alinhamento ideológico e político, vamos dizer assim, com um pensamento de política econômica mais à esquerda, né? Eu acho que esse pensamento ele tem tudo para performar mal, né? Sobretudo no momento que a gente está vivendo, né? Em que o governo tem uma fragilidade política maior do que tinha a Dilma III no começo do governo. Você tem uma situação econômica muito menos favorável hoje do que tinha Lula I. Então, todos esses fatores colocados juntos podem sinalizar, né, um limitador para qualquer tipo de estripulia, qualquer tipo de peraltice dessa equipe. Mas a vontade que eles têm de serem peraltas é enorme. Vocês já deram um exemplo que a criatividade está sendo utilizada nessa medida dos combustíveis, na qual eles colocaram uma tributação para as exportações de óleo cru. Isso é um absurdo do ponto de vista econômico, do ponto de vista de política. Você não vai fazer um tributo para utilizar em política cíclica. O tributo é uma coisa estrutural, é uma coisa que você tem que pensar em termos de longo prazo e em termos de alocação da renda e alocação eficiente dos recursos. Então você não pode, por um problema imediato, aumentar um imposto que vai impactar uma determinada indústria para poder fechar o seu caixa, né? E o Bernard Api, que é o responsável pela reforma tributária, falou exatamente isso. Olha, nós usamos essa tributação para fechar as contas desse ano, mas você não vai fazer um aumento. Isso vai custar alguns bilhões de reais às empresas que são do setor, simplesmente para que o governo possa fechar a conta. Então, eu acho que esse tipo de criatividade é de alguém que realmente está experimentando ainda e pode custar caro para o país. Tá testando muito, né? Não tem muita experiência na área.